Com certeza, eu percebo assim o quanto está sendo enriquecedor, né, para vocês, para a gente também, quanto equipe, sabe, desde o processo de produção, de elaboração das oficinas, e a gente percebe que tem sido bom o resultado, né, com esse retorno de vocês nas atividades, né? Inclusive, eu vou apresentar, né, daqui a pouquinho os memes que vocês produziram, ficaram fantásticos. Boa noite, professor Rodrigo. O professor Rodrigo hoje vai participar conosco da oficina também. E o estudante Renato vai entrar lá para umas 20 horas e 10 minutos, acho que ele já deve estar entrando também aqui para a nossa oficina. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos, se o pessoal vai chegando. Olá, boa noite, professor. tudo bom? Tudo bom? Eu entrei, o microfone não estava, o fone aqui não estava ligado aí. Você estava falando? Não. Se vocês tivessem falado alguma coisa, eu não tinha escutado nada. Ah, tá. Eu pensei que você estava falando e o microfone tinha ficado desligado. Foi só o fone. Aí eu estava ouvindo aqui já esse finalzinho. É. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana Vitória. Eu acho que vocês têm... Refletiu aqui o barulho do celular. Eu gosto de ficar acompanhando o chat quando eu projeto a tela pelo celular também. Como vocês devem ter observado, né, eu tenho postado lá no Instagram do projeto algumas das atividades que vocês desenvolvem, né? E hoje isso vai ocorrer também. Inclusive, a gente tem bastante material para postar, né, dos memes que vocês produziram. Ficaram bem interessantes. Daqui a pouco a gente vai iniciar, né, professor Rodrigues, justamente discutindo esses memes com vocês, né, vocês apresentando. A Stephanie falou que vai demorar uns 10 minutinhos para entrar aqui na oficina, e eu acredito que o resto do pessoal deve ir entrando aos poucos. Pronto, o Everton entrou agora. Boa noite, Everton. Estou tentando aqui fazer um print legal para já colocar no history lá do Instagram. O legal de vocês estarem seguindo o Instagram, né, que sempre esse Instagram vai ficar para o projeto, né, inclusive para as próximas etapas. Nós já estamos em mais de 50%, né, da oficina. Hoje é a quinta, né, a oficina, e próxima semana é a sexta, e são 8 oficinas ao todo, né? Então, comigo, essa é a terceira, né? E aí, depois da próxima semana, teremos a última oficina, né? Comigo, e no dia 30 vai ocorrer o fechamento, né? Bom, gente, boa noite.
É uma grande satisfação, né, estar aqui reunido com vocês novamente. E nós vamos justamente retomar a atividade, né, que vocês produziram, né, que foi pedida na oficina do dia 19, não é, de agosto. E foi a seguinte atividade: faça um meme literário que aborde alguns dos conteúdos da física discutidos, abordados através da literatura, através da leitura, né, do capítulo 1 do País de Quanto, do livro Alice no País de Quanto, de Robert Gilmore. Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês os memes que foram produzidos. Vou começar pelo meme de Nixon. Eu acho que Nixon está aí, inclusive, pode abrir o microfone para falar sobre o meme. Oi, boa noite a todos. Bom, o meme que eu fiz foi só em relação a os elétrons mesmo, bem simples. Eu coloquei aí muito prazer elétrons e relacionando lá com a obra que dizia que os elétrons tinham spin para cima e para baixo, né? Aí eu coloquei um espinho, peguei um espinho, uma setinha para cima e um espinho e uma setinha para baixo. Isso. Basicamente foi isso. E o Porque, legal tipo assim, foi a cara de Nazaré, né? Tedesco aí. porque inicialmente, se a pessoa não entender a distribuição eletrônica e tal, para a pessoa pensar nisso, a pessoa fica confusa, né? Só entende quando se aprofunda mais. E a cara da Nazaré, né, mostra justamente isso, né? Que ela não está entendendo nada, parece. Então, uma confusão. Ficou muito legal seu meme, né? Inclusive, foi bem criativo, né? Os memes que vocês propuseram. Vamos para o próximo, então. Você quer comentar mais alguma coisa? O professor Rodrigo também, se quiser falar. Tá bom. Esse eu não tenho muito o que dizer, não, então. Mas foi muito criativo, porque a gente vê antes, né, também, né, e conversa. Isso. Então, esse foi um dos que a gente ficou conversando um pouco, né, e achando a construção muito legal, né. E o legal aqui, que esses espinhos, né, parece um vírus, né? Não sei se você quis retomar, Nixon, a ideia aí do coronavírus. Não, assim, eu tava procurando uma foto de um espinho legal da nossa região, assim, que a gente conhece por espinho. Peguei um espinho na chinela, só que o mais que eu achei foi esse aí. Tipo um No caso, essa carrapicho. foto é sua mesmo. Não, peguei na internet. Pegou na internet, né? Certo. Parabéns. Vamos aqui ao próximo. O próximo é o de Everton da Silva. O de Everton também ficou muito show. Muito bom. Viu? Everton tá aí? Pode falar. Tô sim. Tá dizendo tudo, né? Seu meme aí, quando quer comentar? O meu é basicamente assim. Fechou o áudio, Everton. Tá saindo não. Você deve ter apertado sem querer e aí você desligou o microfone. Oi, tô aqui. É porque o povo tava falando zoado aqui. Pronto. O livro Alice no País do Quanto, ela é o autotipo que tenta facilitar o entendimento da física quântica. Aí eu fiz um meme aí, como aprender física quântica. Aí eu botei um livro didático aí de como aprende a física quântica. E o outro, o país do quanto. De como se deve aprender mais fácil. Algo Isso, assim. justamente. Tá bem claro, né? Assim, pelas imagens, né, professor Rodrigues, você ficou bem expresso Isso, através essa do seu questão da meme, facilitação, né? Aqui todo mundo quer a parte facilitada, né? Mas ficou muito bom. É porque é até difícil, né, Ítalo? Eu até entendo que Everton é difícil até dele falar, porque é uma coisa que já tá tão, né, ali traduzida, né? Que aí falar qualquer coisa acaba acrescentando demais. Isso mesmo. Vamos Isso. para o próximo. Quer comentar mais, Everton, ou só isso mesmo? Só isso mesmo. Ok, mas tá bem show o seu também, viu? Ficou bem
na ideia do meme, né? Não teve texto, não teve nada, só as imagens aí, muito show. Parabéns. Então vamos para o de Ícaro. Ícaro já tem um textão ali do lado. Ó. Bem, vamos lá, complexo. Pronto. Primeiro, para entender meu meme, a pessoa tem que ter, Charlão, inclusive, ele tem um conhecimento mínimo de novela, porque essa mulher que está em cima do trem, ela foi uma atriz de uma novela que ficou bem conhecida por essa posição de pensadora e de animada, que é aquela novela Meu Pedacinho do Chão. Não sei se vocês conhecem. Aí eu depois fui pesquisar, eu me lembrei dessa novela. Isso. Aí eu quis trazer a parte literária e ao mesmo tempo a parte dos átomos. Aí como é que eu tentei fazer isso? A parte literária eu trouxe pela questão que a gente viu das cenas do livro, eu selecionei a cena onde a Alice estaria na estação ferroviária. Essa mulher que foi proposital colocar ela nessa posição, porque é justamente ela olhando para algum lugar e se perguntando sobre o porquê daquilo acontecer. Aí, como a gente pode considerar o local quando ela estava como um mundo imaginário, onde tudo pode acontecer. Então, eu quis trazer essa parte do antigo e eu fiz isso pela questão de colocar aquele dirigível, que eu estava até comentando com o Charlão, aí Charlão disse assim, amiga, eu acho que você colocou isso aí, você fez referência àquele filme dos Três Mosqueteiros, que tem aquele dirigível que bate e destrói um... E eu coloquei os átomos dispersos, aí apliquei um efeito de transparência, e aí eu pensei assim, mas se eu colocar a frase solta, vai ficar muito estranho, porque eu sou muito detalhista. Aí eu procurei um elemento de uma escada de um dirigível e dispus a frase nessa escada para fazer referência também ao dirigível. Muita informação, não é? Assim, dá para fazer muita leitura, né? Eu tenho até o nome Jerusalém aqui, né, nessa ideia do mapa. Não sei se você quis dizer alguma coisa aqui. Eu coloquei isso aí porque, como era uma estação ferroviária, eu apliquei esse efeito para dar a ideia de realmente que ela fez uma viagem. Certo. Muito show mesmo, seu meme, assim, são muitas informações, né? E aí tudo começou com sim, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Puxa também lá do de Macabé. E sabe uma coisa que eu tive em mente aqui, lembrando do filme da Hora da Estrela lá, Ícaro? Quando eu vi o trem aí, eu pensei que ele ia atropelar aqui a menina, né? Lembrando, fazendo uma analogia com o de Macabé. Mas não, você não pensou isso, não. Não, é porque, pronto, eu tentei aplicar aquele efeito de profundidade onde essa torre estaria atrás dela e entre a torre e a Alice estaria justamente a passagem do trem. Certo. Show. Muito show também, seu. Parabéns. Obrigado. Pela criatividade, né? Stephanie É uma Alice steampunk, né? Stephanie já tá aí, não? Exato. Não sei se Stephanie já entrou. Se não tiver, a gente pode passar para o próximo. Quando ela entrar. Esse aqui foi o da Stephanie. Elétron 1. Copia, mas não faz igual. Elétron 2. Claro, imagina. Ela chegou agora, professor. Pronto. Boa noite, Stephanie. Nós estamos justamente aqui vendo seu meme. Já pode explicar para a gente, se você puder. Já foi chegando recebida já com incumbência. Isso. Pronto. Boa noite. Boa noite. Tem uma parte do primeiro capítulo que ele fala sobre um princípio que diz que todos os elétrons, eles são iguais, são singulares. Tanto que tem até uma brincadeira que, tipo, ele não tem como ela saber diferenciar entre eles. Então, eu peguei uma imagem de Alice, no caso, a original do desenho,
e coloquei como se ela estivesse se questionando e fiz tipo um diálogo, tipo, o elétron diz, copia, mas não faz igual, que é aquele, um meme até que já tem de, tipo, você dizer para uma pessoa, quando pega cola de você, aí Isso, ele pega, esse elétron 1 diz, copia, mas não faz igual, aí o elétron 2 diz, claro, imagina. Só que tem essa ironia, porque não tem como ele deixar de não fazer igual, porque eles são iguais, eles têm propriedades iguais. verdade. São iguais, né? Praticamente idênticos, né? Não tem como nem diferenciar, né? Lá no próprio livro. Quando ela achava que estava falando, ela achava que estava falando com outro, mas na verdade sempre era o mesmo, né? Mas, e Exatamente. Tinha estava essa sendo. confusão. É, Nela. muito show, muito show. E essa intextualidade, né, com o livro de Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se essa imagem é lá do livro de É Alice. sim, É, é né? do livro original. Show, muito bom. Parabéns. Obrigada. Vamos ao de Charlon Fernandes. Boa noite. Bem, eu disse assim, eu vou utilizar o livro. Aí a atividade diz assim, o primeiro capítulo. Aí eu disse assim, não, mas eu não vou ser limitado pelo primeiro capítulo, eu vou tentar contextualizar, pegar o livro por inteiro. Então eu fiz 2 memes, o primeiro é esse aqui, eu dou um exemplo. A gente tem uma placa no primeiro quadrinho dizendo o seguinte, estação camada K, que já para a pessoa saber mais ou menos onde ela está. Quem estuda química no primeiro ano lembra-se o que é a camada K, que é a primeira camada do átomo, Isso. onde suporta somente 2 elétrons. Isso. Aí no quadro seguinte, a gente está no trem quantum, um trem, aí a gente vê 2 elétrons. Aí eu disse assim, não, tenho que usar alguma coisa para ficar claro ali que essa daqui veio direto de Alice no País de Quantum. Aí eu peguei uma citação lá do livro, no primeiro capítulo, que diz que a única coisa que dá para diferenciar um elétron do outro, ela diz que é o guarda-chuva. Um guarda-chuva. Ela diz o seguinte, até separei a citação. Pelo que Alice pôde ver, o outro elétron era quase igual, a não ser pelo guarda-chuva. Ou seja, ela diz que a única diferença de um para o outro é o guarda-chuva, que é um spin para cima e o outro spin para baixo. É. Aí o meme é o seguinte, como é que numa estação de trem só cabe 2 elétrons? Mas tem a explicação científica que é porque você está na camada K do elétron do átomo, que só cabem 2 elétrons. Cada vagãozinho representava, né, um Isso. subnível daqueles. Uhum. Aí, pode mostrar o segundo. O texto? Não, o segundo meme, eu fiz 2. O outro tá aqui também. Eu acho que você tem que sobe aqui. Você sobe esse texto aí, Ítalo. Se tiver, vai estar embaixo da imagem. Tá aqui. E tá aí, ó. Aí, beleza. Verdade. Pronto. Aí esse aqui foi mais relacionado a não tanto ao livro, mas assim ao conteúdo que a gente trabalhou na aula, que a gente também viu que Dalton é um dos que primeiro apresenta um modelo atômico. Ele diz: o átomo é indivisível. É uma massa, é uma esfera indivisível, uma bola de bilhar. Só que a ciência ela vai avançando, e os físicos quânticos eles vão descobrindo subcamadas, eles descobrem subcamadas, coisas especiais do elétron. Por exemplo, o Niels Bohr, que ajudou o Rutherford a fazer o modelo atômico que a gente tem hoje, que é o sistema planetário, que é onde ele mapeou as camadas do elétron. E tem o Heisenberg, que é o do banco de Heisenberg, que a gente vê no segundo capítulo, que é muito bom, do banco, que a gente também discutiu na aula passada. E tem a questão da incerteza, né? Do princípio. Exato. Ou seja, o Dalton disse uma coisa, mas os quânticos, muito tempo depois, chegaram em outra resposta. Então, tipo assim, eles querem matar o Dalton, porque Dalton, você tá errado, o átomo não é indivisível. Você deixou a gente com o modelo atômico errado durante quase 100 anos, porque mais ou menos de Dalton para, ignorando Thomson, de Dalton para Rutherford são 100 anos. É um século. Então, exato. Então, um século, vamos assim dizer, com um modelo atômico errado, mas o estopim para novas pesquisas. Isso mesmo. Alguém levantou a mão, eu acho que foi a Ana Vitória. É a Amanda. Foi a Amanda?
Oi, prof, só para avisar que eu acabei de chegar porque minha internet tinha caído, viu? Tudo bem, Amanda. Seja bem-vinda. Parabéns, Charlon, pelo meme, né? Eu achei muito legal essa coisa aqui do Nellis Botten tentando apartar a briga aí do Heisenberg. Foi engraçado. Pedro tá aí? Não, né? O Pedro, ele fez um vídeo. Eu até baixei o vídeo do meme dele, mas eu vou deixar para o final para mostrar, caso ele não entre. Ele fez um vídeo com vários memes. O Jordão não fez, né? Não anexou. Acho que ele não tá hoje também. Ele faltou, né? Uhum. E nós temos o da Amanda. Amanda, pode falar. Oi, professor. Não, Oi. o meme é só baseado no princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que não dá para determinar a energia de uma partícula e o instante que a partícula tem essa energia ao mesmo tempo. Só isso. E a foto do Heisenberg. O elétron não para, né? Aí você não tem como dizer onde ele vai estar, né? Quando você pensa que ele pode estar num lugar, ele já está bem em outro completamente diferente. Ana Vitória. Boa noite. Eu abordei o princípio de exclusão de Pauli, que é basicamente aquela parte do livro que a Alice fica meio que perdida, procura qualquer vagão para entrar, e o elétron que está com ela, que era spin para cima, disse que não pode ficar no mesmo vagão que é spin, tem um elétron spin para cima. Aí é a questão, tipo, quando ele vê um vagão com elétron spin para cima, e aí quando ele vê o vagão certo, tem um para baixo. Legal. E aí você pegou também a imagem, não é? Foi coincidência. Foi coincidência. Mas essa é a sacada do meme, né? É porque você É. tem um elemento que se replica e aí ele rapidamente dá um sentido pra gente quando a gente adapta com outras coisas, né? Então são dois memes diferentes com a mesma referência, com o mesmo item de composição só, mas são ideias diferentes, né? É um artista, não é? Esse homem? Eu confesso que eu não sei. É um cantor americano. Um cantor, exato. É Aí porque ficou ele fez famosa todo essa mundo. cena. Essa cena ficou bem famosa, Drake. assim, virou meme. Ficou mais Tipo, famoso alguma pelo coisa meme você do que pelo rejeita. canto. Exatamente. É tipo assim, primeiro ele rejeita alguma coisa, aí o segundo ele acha legal, que é uma cena do videoclipe dele. É muito massa. É americano, não é? Stefan tá dizendo o nome, que é Drake, é? Hoje é o nível de Stephanie, viu, gente? Ah, Stefan, parabéns. Ah, parabéns, Stephanie. Muitos anos de vida aí. Né? Muitos anos de vida para você. Finalzinho da oficina, vamos cantar parabéns para ela, né? E o Pedro chegou a entrar? Ele ainda não, viu? Ainda não, né? Eu consegui baixar o vídeo dele. Deixa eu só desprojetar aqui minha tela para tentar encontrar o local do vídeo. A gente ainda tem um tempinho ainda para mostrar para vocês os memes que ele fez. Ah, tá aqui, eu encontrei. Vou aproveitar e projetar a tela de novo agora.
Eu não entendi o último, eu não consegui ler. Vou passar de novo aqui. Só o último que eu não consegui. É bem rápido, né? A última eu entendi. Nossa, a última é porque é o seguinte. Eu não entendi a última, então explica aí, Charles. É o seguinte, há um tempo atrás viralizou na internet o vídeo de um cara chamado Piton, se eu não me engano, que era ele falando, ele fala assim, um monte de coisa assim, mais de 18. Aí viralizou na internet. Ele falava o quê? Um monte de coisa? Assim. Basicamente, safadezas. Exato. Tá. Acima de 18 anos, nesse horário não nos convém. Tá certo. Mas é muito famoso esse meme na internet, o pessoal conhece. Assim, das antigas, um pouco antigo já, tem uns 5, 6 anos. Minha nossa. Você escuta um negócio desse? Esse mesmo não, viu? Aí ele escuta um negócio desse, não fica incomodado, não, Ítalo? Ele diz assim, é uma coisa antiga, de 5, 6 anos. Mas bom, eu tenho 37, né? Eu tenho 36, então a gente tá na mesma faixa aí de... sou mais velho que tu, ó, professor. Tá vendo? Apesar dos meus cabelos brancos. Bom, gente, a gente vai agora iniciar o segundo momento, né, aqui da oficina de hoje. Então, nós vamos tratar hoje do livro Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato. E aí eu vou passar essa parte agora para o professor Rodrigo, que ele vai dar continuidade, né? Então, é um livro que tem como gênero, né, um romance literário, né, da literatura infanto-juvenil. Ele foi publicado em 1932, né, e discute temas assim bem interessantes, como alteridade, amizade, aventura e folclore, né, professor? Vocês chegaram a ler? Chegaram a ler esse texto ainda ou não, pessoal? Porque a gente avisou, né? Ítalo falou também, talvez não tenha dado tempo. Volta um pouquinho, Ítalo, rapidinho. Bem, ele é um romance, assim, romance, né? De fato, vocês entendem que aí, quando a gente fala de romance, a gente está falando de gênero, não necessariamente de temática, que é abordada lá. Então, é porque ele é um pouquinho mais longo, digamos assim. Mas ele tem muito cara de novela, até. Assim, aquelas novelas meio folclóricas, novelas, assim, que a gente está acostumado a ver... até em mitos, né? Porque mistura são muitas peripécias, cada episódio é uma coisa bem diferente às vezes, né? E aí isso é interessante de ver. E a gente vai ler um capítulo já no meio lá, né? O 6º, né? E aí pode ser que tenha algumas referências que a gente tem que retomar porque foram apresentadas antes. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e talvez dialogue um pouco com o tema que vocês vão ver mais à frente, é essa questão do tempo, né? Porque a gente tem um romance, uma novela, enfim, que é da década de 30 do século passado lá. Então, a ideia é que a gente tem que ler, mas a gente não pode tentar atribuir a nossa perspectiva à perspectiva de Monteiro Lobato quando escreveu. Então, a gente vai ler esse texto como Monteiro Lobato produziu como um homem do seu tempo. Então, ele está localizado num tempo e num espaço específico, e a gente tem que relativizar, né, muitas coisas que a gente vai ler lá, porque a perspectiva que ele tinha é completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Então, algumas coisas a gente não faria mais, e assim. É a obra... acho que é aquela série, não é? Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Se baseia muito nessa obra, não é? Exatamente. Ele era um escritor que ele gostava muito de adaptação. Então, já na época que ele escreveu, o pessoal já queria fazer adaptação para TV, para rádio, para televisão, e ele era super aberto para que isso acontecesse. Então, se ele não chegou a ver, né, essas adaptações, que a gente teve várias ao longo do tempo, e hoje tem até desenho animado, tem uma série de outras, mas ele seria super aberto a isso, justamente porque ele gostava muito de mudar. Então, às vezes, ele produzia um personagem, ele recebia críticas, depois ele ia lá e mudava. A história do Jeca Tatu, por exemplo, aconteceu muito isso ao longo da... Ícaro quer falar, deixa eu deixar... Tem muito folclore, não é, no livro. Eu desprojetei minha tela, viu, professor? Eu vou botar a minha aqui. Pode falar, Ícaro, enquanto isso. Isso, Monteiro Lobato, na verdade, ele traz muito essa parte do folclore. Inclusive,
esse mês passado, de agosto, como é o mês folclórico brasileiro, a gente trouxe até essa parte de Monteiro Lobato na Rádio Desopila, a gente fez esse trabalho com os textos literários, e ele sempre gosta muito de trazer o folclore, e também ele traz muito a física, porque a física ela entra em grande parte dos folclores dele, o estudo. Perfeito, perfeito. Na verdade, ele era um grande, assim, entusiasta da ficção científica, na verdade. E aí, na verdade, ele era entusiasta de uma série de produções diferentes, né? E ele gostava muito de inovar. Ele era um sujeito que queria escrever para ganhar dinheiro mesmo, assim. Ele não via só a literatura como aquela coisa das deusas, né? Aquela coisa que a gente não tem acesso. Ele queria se profissionalizar na arte. Ele depois comprou editora. Ele fez todo o processo de produção de um livro, ele estava envolvido. Ele tinha editora, ele tinha gráfica, ele queria escrever, ele queria distribuir. Ele era um cara empreendedor nesse sentido, né? E ele entendia muito essa questão do público, de tentar fazer aquilo que o público queria ler, né? Então, isso aparece muito. Quando a gente for lendo aqui, a ideia é a gente ler, né? Tanto a gente faz essa exposição, mas aí, pelo que eu falo, dá vontade de comentar um pouquinho, né? Então, a ideia é que aparece muito essa questão da ficção científica. A gente conhece mais a obra até infantil dele, nessa coisa do folclore, como o Ítalo falou, mas ele gostava também de misturar. Então ele pegava o folclore da gente e colocava mitologia grega, céltica, colocava ficção científica misturada com ciência, porque ele gostava de fazer essa mistureba toda para que as pessoas aprendessem e se divertissem ao mesmo tempo que estivessem fazendo a leitura, né? Então eu vou fazer a leitura, tá, Ítalo? Para a gente adiantar. Então, é o capítulo 6. Professor. Oi? Não, tô só elogiando aí, show. Então vamos embora. Então aqui a gente tem a viagem ao céu, vamos tentar, eu acho que dá uns 10, 15 minutos, pelo que eu vi lá. Então vamos acompanhando qualquer coisa. Dá para ver daí, gente? Todo mundo consegue ver? Eu preciso aumentar mais? Se você aumentar um pouquinho, vai melhorar. Acho que dá para aumentar, não dá? Dá. Melhorou? Agora ficou show. Muito bom. Se eu quiser, eu posso até abrir mais aqui também para ter mais palavras. Pronto, acho que dá para a gente ir. Então vamos lá, viagem ao céu, né? Daquela brincadeira do telescópio nasceu uma ideia. A maior ideia que jamais houve no mundo. Uma viagem ao céu. A coisa parecia impossível, mas era simplíssima, porque ainda restava no bolso de Pedrinho um pouco daquele pó de pirlim-pim-pim que o Peninha lhe dera na viagem ao País das Fábulas. A quantidade existente bastava para levar 6 pessoas. Eita, vocês estão me vendo aí? Pareceu, deu um pane no meu celular. Eu acho, sim, mas vocês estão me ouvindo, né? Então, estamos vendo, né? Tanto você como a tela e ouvindo bem. Pronto, beleza. Então, o bom seria irmos todos, propôs a menina, né? Narizinho, né? Todos menos vovó, coitada. Sofreu tanto lá com o pássaro Roca que bem merece um bom descanso de lagarto. Mas tia Anastácia não há de querer ir, lembrou Pedrinho. É a maior das medrosas. Pois levemo-la à força, sugeriu Emília. Como? Muito fácil. Ninguém lhe diz nada dos nossos projetos. Na hora de partir, Narizinho faz cara de santa e lhe dá uma pitada do pó, dizendo que é rapé. Ela adora o rapé. Aí Pedrinho, né? Não está mal pensado, disse Pedrinho. E o burro falante, vai ou fica? Vai, decidiu Narizinho. Vamos ter muita necessidade dele na lua. E se lá vive o cavalo de São Jorge, pode muito bem viver um burro. Tudo bem assentado, puseram-se a cuidar dos preparativos. Dessa vez, Emília não pensou em levar a sua canastrinha. Levou outra coisa. Uma coisa que ninguém pôde descobrir o que era. Canastrinhas é uma caixinha, tá? Que ela guardava as besteirinhas dela. Um bilongue. Essa palavra é inventada por ela, tá, gente? Um bilongue pequenininho, embrulhado em papel de seda e amarrado com um fio de lã cor-de-rosa. Narizinho insistiu em saber o que era. Não digo não, respondeu a boneca. Se eu disser, vocês caçoam. É uma ideia muito boa que eu tive. No dia seguinte, bem cedo, levantaram-se na ponta dos pés e saíram para o terreiro, enquanto Narizinho se dirigia ao quarto de tia Anastácia. Tinha de enganá-la. Mas como? Pensou e afinal resolveu-se. Tia Anastácia, gritou do lado de fora da janela, venha ver que manhã linda está fazendo. A negra estranhou a novidade.
Levantaram-se cedo assim, levantarem-se cedo assim não era comum, e ainda menos Narizinho convidá-la para ver amanhã. Uma coisa tão à toa para uma negra que se levanta sempre às 5 horas. Mas foi ao terreiro ver o que era, com aqueles resmungos de sempre. Lá encontrou todos reunidos em redor do burro falante e a cochicharem baixinho. Temos novidade, murmurou a preta consigo, já na desconfiança. Qual é a peça de hoje, Pedrinho? Nada, boba. Que peça havia de ser? É que nos deu na cabeça levantarmos muito cedo para assistirmos ao nascer do sol. E agora estamos brincando de espirrar com este rapé que arranjei na cidade. Rapé? Rapé? Repetiu a preta, que era doidinha por uma pitada de rapé. Será daquele que o coronel Teodorico, compadre de Dona Benta, usa? Vocês sabem o que é rapé, minha gente? Estão acompanhando aí? Sabe o que é rapé? Talvez conheçam, né? Não sei o que é, não. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá? Porque aí eu acho que não fica perdido também. Rapé é fumo, gente, mas ele vai explicar aqui na frente. Então, essa é uma das coisas lá que o tempo talvez seja diferente do nosso, né? Então, eles oferecem rapé. É uma espécie, é um fumo moído, tá? Aí a tia Anastácia continua, né? Não, perdão, aqui é uma explicação de quem é o coronel. O coronel Teodorico, fazendeiro vizinho de Dona Benta, aparecia por lá de vez em quando a visitá-la. Era compadre de Dona Benta, homem dos bem antigos, dos que até rapé ainda tomam. O tal rapé não passa de fumo torrado e moído. Quem o aspira pelo nariz, espirra. E parece que o gosto é esse, espirrar. Napoleão foi um grande tomador de rapé. Hoje, pouca gente usa tal coisa, só os homens muito carrancas e conservadores, como aquele compadre de Dona Benta. Então, já na época, tomar rapé já não era uma coisa assim muito comum, né? Aí a tia Anastácia diz, né? Pois eu quero experimentar sim, disse a negra. O coronel chupa esse rapé com tanto gosto que sempre tive desejo de ver se a marca é boa. E assim falando, tomou o pó que o menino lhe apresentava e, sem desconfiança nenhuma, aspirou-o. Assim que a negra fez isso, os outros fizeram o mesmo, inclusive o burro. E mais nada. Veio aquele fium no ouvido e depois a tonteira própria do pó de pirlim-pim-pim. E todos perderam a consciência. Estavam voando pelo espaço com a velocidade quase da luz. Súbito, perceberam que haviam chegado. Começaram a abrir os olhos. No começo nada viram, tudo muito embaralhado. Por fim, as coisas se foram aclarando e puderam olhar em torno. Estavam numa terra esquisitíssima, sem gente, sem vida, toda cheia de picos de montanhas em forma de crateras de vulcões extintos. Todos haviam voltado a si, menos Nastácia. A pobre negra, que pela primeira vez naquele dia aspirava o pó de pirlim-pim-pim, estava escarrapachada no chão, estatelada, caída, né? Com os olhos arregaladíssimos, mas sem ver nem sentir coisa nenhuma. Temos de esperar que ela acorde, disse Pedrinho. Parece que a boba tomou dose dupla. Esperaram alguns minutos, até que a negra começou a dar mostras de estar voltando a si. Passou a mão pela cara, esfregou os olhos e, correndo-os em torno, disse com voz sumida: Que será que me aconteceu? A morte que cai num poço? Não caiu nada, bobona. Você está conosco num astro qualquer no céu. No céu? Repetiu a preta, arregalando ainda mais os olhos. Deixem de pulha. Para que enganar uma pobre velha como eu? Não estamos enganando ninguém, Nastácia, disse Pedrinho. Estamos sim no céu, num astro que ainda não sabemos qual é. O assombro da negra foi tamanho que não achou palavra para dizer. Nem o seu célebre credo ela murmurou. Quedou-se imóvel onde estava, a olhar ora para um, ora para outro, de boca entreaberta. Eu acho que isso aqui é o sol, declarou Emília. Apenas estou estranhando não ver nenhuma floresta de raios. O disparate está de bom tamanho, caçoou Pedrinho. Não sabe que o sol é mais quente que todos os fogos e que se estivéssemos no sol já estávamos torrados até o fundo da alma? Pelo que vovó nos explicou, isso está com cara de ser a lua, mas não tenho certeza. De longe é muito fácil conhecer a lua, aquele queijo que passeia no céu. Mas de perto é dificílimo. O melhor é mandarmos o Dr. Livingstone a um astro próximo para de lá nos dizer se isso é mesmo a lua ou o que é. Uma pequena dose do pó de pirlim-pim-pim foi enfiada no nariz do antigo visconde, o qual
imediatamente sumiu no espaço. Emília deixou passar uns segundos e gritou para o ar. É a Lua? Não, Dr. Livingstone. Mas nada de resposta. A distância devia ser muito grande, de modo que a vozinha rouca do Dr. Livingstone não podia chegar até eles. Que asneira fizemos, exclamou Pedrinho. Devíamos ter pensado nisso, que era impossível que a vozinha do Visconde pudesse varar a imensidão do espaço. Além disso, para onde será que ele se dirigiu? Em que astro foi parar? Há milhões e milhões de astros por essa imensidade afora. Milhões e milhões, Pedrinho? Não acha meio muito? Duvidou a menina. Pois é o que dizem os astrônomos. O espaço é infinito. Sabe o que é ser infinito? É não ter fim. Nunca, nunca, nunca. Quem sair voando em linha reta por essa imensidade não volta jamais ao mesmo ponto. Fica a voar eternamente. Emília interrompeu. Achei um jeito de resolver o caso de saber que astro é este. Basta fazermos uma votação. Se a maioria votar que isto é a Lua, fica sendo a Lua. É assim que os homens lá na Terra decidem a escolha dos presidentes, pela contagem dos narizes. Não havendo outro meio de saírem daquela incerteza, fizeram a votação. Pedrinho foi tomando os votos. Você, narizinho? Lua. E você, Emília? Luíssima. Eu, Pedrinho, também, Lua. E você, tia Anastácia? A negra, ainda tonta, olhou para o menino com expressão idiotizada e respondeu: Para mim, nós estamos na Terra mesmo. E tudo que está acontecendo não passa de um sonho de fadas. 3 narizes a favor da Lua e 1 a favor da Terra, gritou Pedrinho. A Lua ganhou. Estamos na Lua. Viva a Lua! A negra sentiu um calafrio. Se a maioria tinha decidido que estavam na Lua, então estavam mesmo na Lua. E isso de estar na Lua parecia-lhe um enorme perigo. A única coisa que tia Anastácia sabia da Lua era que lá morava São Jorge a cavalo, sempre ocupado em espetar na sua lança o dragão. Com São Jorge, que era um santo, ela poderia arranjar-se. Mas que fazer com o dragão? E a pobre negra pôs-se a tremer. Meu Deus, suspirou ela, tudo é possível neste mundo. Como sabe? Perguntou Emília espevitadamente. Se você nunca esteve neste mundo, como sabe que nele tudo é possível? Quando eu digo este mundo, falo do meu mundo, do mundo onde nasci e sempre morei, explicou a preta. Bom, se você se refere ao mundo em que nasceu e sempre morou, deve dizer naquele mundo, porque este mundo é a Lua, e neste mundo da Lua não sabemos se tudo é possível. Enquanto Emília argumentava com a preta, Pedrinho afastou-se para examinar a paisagem. Sim, tudo exatamente como Dona Benta dissera. Aparentemente, nada de água e, portanto, nada de vegetação e vida animal como na Terra. Sem água, não há vida. Todas as vidas são filhas da água, e o número de crateras não tinha fim. Pedrinho ia levando o burro pelo cabresto e com ele trocava impressões. Se não há água neste astro, então também não há capim, dizia o pobre animal. Não haver capim? Que absurdo! O capim é o maior encanto da natureza. É uma coisa que me comove mais que um poema. E qual é a sua opinião, burro? Olha o poema aqui, então. E qual é a sua opinião, burro, sobre a formação da Lua? Há várias hipóteses. Sim, uns sábios acham que a Lua foi um pedaço da Terra que se desprendeu no tempo em que a Terra ainda estava incandescente. Outros acham que o planeta Saturno foi vítima de uma tremenda explosão causada pelo choque de um astro errante. Fragmentos de Saturno ficaram soltos no céu, atraídos por este ou aquele astro. Um dos fragmentos foi atraído pela Terra e ficou a girar em seu redor. E sabe que tamanho tem a Lua? O volume da Lua é 49 vezes menor que o da Terra. A superfície é 13 vezes menor. A superfície da Lua é de 38 milhões de quilômetros quadrados, mais que as superfícies da Rússia, dos Estados Unidos e do Brasil somadas. Pedrinho admirou-se da ciência do burro. Não havia lido astronomia nenhuma e estava mais afiado que ele, que era um Flammarionzinho. Mas, não querendo ficar atrás, disse: gente, Flammarionzinho, aí essa referência vai aparecer antes, tá? Porque Flammarion era um astrônomo, né? Então ele aparece num capítulo anterior lá. Eu acho que é Camille Flammarion, é Camilo Flammarion, né? Ele aparece um pouquinho antes num dos capítulos. Pois eu também, né? Ficou com inveja do burro agora, né? Pois eu também sei uma coisa da Lua que quero ver se é certa. O peso de tudo aqui é mais de 6 vezes menor que lá na Terra. 1 quilo lá da Terra pesa aqui 154 gramas. Eu, por exemplo, que lá em casa peso 46 quilos, aqui devo pesar 7 quilos.
É pena não termos uma balança para verificar isso. Há um jeito, lembrou o burro. Dê um pulo e veja se pula 6 vezes mais longe que lá no sítio. Pedrinho achou excelente a ideia. Os melhores pulos que ele havia dado no sítio foram pulo de altura 1,20 m e de distância 5 metros. Se ali na Lua ele pulasse 6 vezes e pouco mais longe que no sítio, então estavam certos os cálculos dos astrônomos. Pedrinho amarrou o burro numa ponta de pedra, marcou um lugar no chão, deu uma carreira e pulou. E foi parar exatamente a 33 metros de distância, mais de 6 vezes o seu pulo recorde lá no sítio. E no pulo de altura alcançou mais de 8 metros, um assombro. Depois de feitas as medições, Pedrinho ficou radiante. É verdade sim, gritou ele. Aqui na Lua eu pulo melhor que qualquer gafanhoto da Terra. E começou a brincar de pular. Deu 20 pulos de altura e depois, em 5 pulos, chegou ao ponto onde estavam os outros, uma distância total de 165 metros. Que é isso, Pedrinho? Exclamou a menina. Virou pulga? Aqui toda a gente vira pulga, respondeu ele. Experimente pular, veja que gostosura. Narizinho pulou e viu que estava levíssima. Emília também pulou como um grilo, e ainda estavam entretidos naquele pula-pula quando tia Anastácia apareceu, muito aflita, com a pacuera batendo. Um bufo! Exclamou a pobre preta, toda sem fôlego. Ouvi um bufo. Há de ser do dragão. Pedrinho riu-se. Dragão nada, boba. Isso de dragão é lenda. Como poderia um dragão vir da terra até aqui se na terra não há dragões? Tudo é fábula. E se acaso pudesse um dragão vir da terra até aqui, como viver num astro que não tem água nem vegetação? Isso de dragão na lua não passa de caraminhola de negra velha. Apesar dessas palavras, novo bufo soou. Todos voltaram-se na direção do som e, com o maior dos assombros, viram sair de dentro de uma das crateras a monstruosa cabeça do dragão de São Jorge. Lá está o malvado, berrou Emília. Enxergou o burro e vem comê-lo. Tia Anastácia ia dando um berro de pavor que Narizinho teve tempo de evitar tapando-lhe a boca. Louca! Se você grita, ele ouve e vem devorar-nos. Por enquanto só viu o burro. Temos de esconder-nos numa das crateras. O dragão ia lentamente saindo de sua toca. Breve puderam vê-lo todo de fora, um comprido corpo de lagarto recoberto de escamas verdes e com uma enorme cauda de serra com ponta de flecha no fim, tal qual Emília o descrevera ao telescópio. A língua também, muito vermelha, terminava em ponta de flecha. Todos se encolheram dentro de um buraco próximo e ficaram a espiar por uma rachadura da pedra. Falavam aos cochichos. Ele está na lua há séculos, sussurrou Pedrinho. E há séculos que não come coisa nenhuma. Agora viu o burro. Sua fome despertou. Olhem como está lambendo os beiços com aquela língua de flecha. Mas não podemos deixar que coma o nosso burro, murmurou Narizinho. Vovó ficaria danada. Temos de salvá-lo. Como? Indo procurar São Jorge. Se existe o dragão, há de existir também São Jorge. Sim, mas onde morará ele? Em alguma cratera também? O dragão aproximava-se cada vez mais, embora muito lentamente. Parece que com os séculos de imobilidade passados ali, seus músculos tinham enferrujado. E o burro está amarrado pelo cabresto a uma ponta de pedra. Não pode fugir. Que estupidez a minha, amarrar um burro daqueles. Pois é desamarrá-lo, sussurrou Emília. Não vejo outro jeito. E quem vai fazer isso? Eu, que sou de pano. E sem mais discussão, Emília saiu do buraco e correu na direção do burro, o qual já estava dando visíveis sinais de terror. O que valeu foi o emperramento dos músculos do dragão. Vinha vindo como fita em câmera lenta. Emília, num instante, alcançou a ponta de pedra, desfez o nó do cabresto e gritou para o burro. Fuja, senão está perdido para sempre. Esse dragão há séculos que não come coisa nenhuma. Com grande surpresa, porém, Emília viu que o pobre burro, paralisado pelo terror, não se mexia do lugar. Empacou, né? Vamos! Gritava ela. Mova-se, raciocine e fuja. E o burro imóvel, paralisado de movimentos, não conseguia nem raciocinar, quanto mais fugir. O dragão vinha vindo, balançando a língua de ponta de flecha para a direita e para a esquerda. Mais uns segundos e chegava, e adeus, burro falante. Na sua aflição, Emília teve uma grande ideia. Correu a buscar com Pedrinho uma pitada de pó, e de volta assoprou-o nas ventas do pobre burro paralisado. Isso exatinho no momento em que a ponta da língua do dragão já se armava para fisgar. Ouviu-se um fium, e o burro lá se foi pelos espaços que nem um cometa.
Vendo-se logrado, o dragão desferiu um urro medonho, ao mesmo tempo que jatos de fogo espirraram de seus olhos. Nem de propósito. São Jorge, que estava cochilando longe dali, ouviu o estranho urro, pulou no cavalo e veio de galope. Assim que o viu chegar, o dragão baixou a cabeça, com grande humildade, e foi tratando de recolher-se à sua cratera. Já pra troca, seu malandro! Gritou São Jorge, sacudindo no ar a lança. Depois, vendo por ali aquela boneca, abriu a boca, espantadíssimo. E é o fim, né? Massa, professor. Muito boa sua leitura, né? E eu estava observando aqui. Ele muda até as vozes de personagem para personagem, é incrível. Isso. Tá até tomando uma água aí. Já pensou em ser narrador, doido? Muita gente fala isso, então eu já estou começando a pensar. Professor, você quer ser o narrador da peça da 2V? Não sei, é muita coisa? Dependendo, pode até... Não, Você pode projetar sua tela aí. Fazer o moleque Sim, perdão, eu vou fechar. narrar Odisseia. Mas é show a narração do professor Rodrigo mesmo. Tanto que quando a gente se organizou, eu disse, professor, acho que não tem pessoa melhor do que você para fazer a leitura, né? E a incorporação dos personagens. Mas, assim, ao longo da leitura do capítulo, né, da Viagem ao Céu, nós observamos muitas coisas, né, relacionadas à física. O livro, ele trata muito bem essa questão da astronomia, né? Se discute muito fenômenos astronômicos, e nós temos esses questionamentos aqui para adentrarmos, né, no mundo da física através da literatura, né, dessa obra que eu acho ela muito interessante e complexa. E aí nós temos essas questões, né? O que é astronomia? Você sabe o que é um telescópio? Como é formada a imagem no telescópio? O espaço e o tempo, ele é absoluto ou é relativo, né? A gente vai retomar também essa questão, né? Essa discussão do espaço-tempo. E aí, por exemplo, a astronomia, ela é uma das mais antigas ciências, né? Ela é uma ciência natural que estuda os corpos celestes e fenômenos que se originam. Aí astrologia, viu? Oi, Rodrigo. Não, perdão, é que meu microfone está aberto, né? É porque Pedro falou, astronomia é aquele negócio dos signos lá, né? Astrologia, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Mas é diferente. Mas geralmente os fenômenos astronômicos, eles influenciam, né, a questão astrológica também. Essa parte do telescópio aqui vai ser Renato que vai entrar logo após, e eu trouxe alguns conceitos importantes aqui dentro da astronomia, né, da gravitação universal, e no caso, por exemplo, planetas são corpos que vagam no universo, asteroides, corpos com formação rochosa, cometas são asteroides revestidos por gases, meteoros, asteroides que têm sua direção voltada para o planeta, meteoritos são meteoros que são dissipados pelo atrito com a atmosfera. Então, como a astronomia discute muito corpos celestes, eu achei importante trazer isso aqui para vocês. E, no caso, a nossa galáxia, não é, que chama-se Via Láctea, e a estrela de referência, né, o Alfa Centauro, o Sol, e também é chamada de hélio-Sol, né, devido a ser formado por essa substância aqui de hélio predominantemente. Os planetas, que formam a nossa galáxia, eles encontram, na sua maioria, um mesmo plano, com exceção de Plutão, né, que inclusive não é mais planeta, ele é considerado um planeta anão. Essa é uma coisa interessante, Ítalo, porque no livro não aparece essa referência, né? Não se chama, ele não fala de Plutão como planeta, porque ainda não tinha, eu acho que, descoberta ainda, né? Então ele está atualizado, né? E aí, olha, eu estou falando essas curiosidades que eu acho interessante, né, sobre a nossa galáxia. Aqui, olha, o planeta de maior oscilação térmica, ele é Mercúrio, tem uma variação, de 350 graus Celsius durante o dia e 170 graus Celsius à noite. Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar. A temperatura média é de 480 graus Celsius. Sua atmosfera, né, formada por gás carbônico, CO2, e existem 4 planetas maiores do que a Terra, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Os demais, eles são menores, né? Inclusive, Júpiter, ele é o maior planeta, ele é o gigante da nossa galáxia, né? É a soma da massa de todos os outros planetas. Se você ainda multiplicar por 2, ainda não dá a massa de Júpiter, que é um planeta gasoso, basicamente. Bom, esse ponto aqui eu trouxe, que é em relação às teorias, por exemplo, do geocentrismo e do heliocentrismo, da formação, né, do universo. Essa teoria do geocentrismo tem a Terra, né, aqui no centro do universo, foi desenvolvida por Ptolomeu, né? No caso aqui, o referencial que ele adotou foi a Terra, né? E assim como os planetas, a Lua estava orbitando aqui também em torno da Terra. Eu estou passando assim essa parte um pouco rápida para a gente não perder assim muito tempo, mas eu achei importante destacar também essas teorias, né? E aí nós temos o sistema heliocêntrico, quando o Sol ele é tomado, né, como centro. Foi desenvolvida por Nicolau Copérnico, e os planetas também estão, né, ao redor do Sol na sua órbita circular, né? Esses cientistas aqui foram muito importantes, né? Tanto na astronomia, assim como no desenvolvimento da gravitação universal. E aí Galileu, ele foi um fantástico, né? Inclusive, ele desenvolveu um telescópio, né, que Renato vai entrar nessa parte daqui a pouco. Copérnico foi em relação a essa concepção, né, heliocêntrica do universo, que foi uma revolução. Kepler, aqui nós tivemos as leis, né, as 3 leis de Kepler. A primeira, inclusive, diz lá, né, que a órbita dos planetas ela é elíptica e não uma circunferência, né? Inclusive, a órbita da Terra ela tende a ser até um pouquinho oval. E Isaac Newton foi importantíssimo na questão, né, da gravitação universal, lá na força, né, gravitacional, que é uma das 4 grandes forças que existem. E aí, gente, eu vou retomar bem rapidinho algumas questões do livro, né? Por exemplo, contato lá a aceleração da gravidade da Lua, né, que é diferente da aceleração da gravidade da Terra. A Terra, por exemplo, é 9,8, né, metros por segundo ao quadrado. A da Lua é 6 vezes menor, né, do que a gravidade aqui na Terra, em torno de 1,6 e um quebradinho, né? Agora, uma informação errônea que eu vi lá no livro, né, eu até peguei essa parte, e foi quando ele falou lá em relação ao peso, ele misturou peso com massa. Porque veja o seguinte, a nossa massa ela não é alterada independente de onde nós possamos estar, né? A massa ela se mantém a mesma, tanto aqui na Terra como na Lua. O que vai mudar é a força-peso, né? Que a força-peso ela é uma força de campo, né? E é calculada pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade, né? E aí essa gravidade é justamente dependendo do planeta, né? Ou da localização espacial. E aí foi justamente nessa parte aqui, eu estava vendo do livro, que está aqui, ó. Pois eu também sei uma coisa da Lua que quero ver se é certa. Olha aí, ó, ele pergunta. O peso de tudo aqui é mais de 6 vezes menor que lá na Terra. Ok, essa parte está certa, né? Aí ele confunde, olha. 1 quilo lá da Terra pesa aqui 154 gramas. Então, ó, peso e massa são coisas diferentes, né? E aí, ele confundiu aqui. Eu sei, por exemplo, ó, que lá em casa peso 46 quilos. Aqui devo pesar 7 quilos. Quer dizer, a mistura de peso com massa, né? Esse coloquial que muitas vezes também as pessoas confundem. É pena que não temos uma balança para verificar isso. Olha aí também se tivesse a balança lá, a balança ia indicar possivelmente a mesma massa, né? Que a balança ela indica a nossa massa. E aí não indica o nosso peso. E aí tem essa confusão, né, dessa discussão aí em relação a força-peso com a massa. A massa ela é inalterada, o que muda é o peso, né? No caso, é errado quando eu digo assim, por exemplo, eu vou me pesar. Fisicamente é errado. Você vai verificar a sua massa. Para você saber assim, seu peso, você tem que multiplicar pelo valor da gravidade da Terra. Sim, isso aí. Só que para a pessoa falar da forma correta, existe outra maneira? Eu vou verificar minha massa. Seria a forma mais correta. Eu, inclusive, ponderei isso no trabalho de prática experimental. Não sei se o professor lembra.
Mas já Pronto. está no coloquial, né? No popular, dizer que Isso, vai se pesar, mas fisicamente o correto é você estar lá verificando sua massa, e ela indica a massa. Se você quiser saber seu peso, aí você multiplica por 9,8, né? Bom, esse aqui foi o telescópio desenvolvido por Galileu, e Renato agora vai entrar, né? Renato está aí? Tô aqui. Boa noite, Renato. Boa noite, Vai professor. entrar, Boa então, noite. com essa parte do telescópio, certo, gente? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu já me apresentei, mas como fazem 15 dias, eu vou aproveitar o espaço para me reapresentar. Eu sou Renato Gomes, sou aluno da licenciatura em Física do 5º período, e hoje eu vim falar um pouco sobre o telescópio para vocês. Eu acho que todo mundo aqui já viu, já deve ter visto pessoalmente um telescópio, mesmo que de longe, mas já viu um telescópio que é um telescópio padrão, que possa ser aquele que Galileu mesmo criou, um protótipo do que Galileu criou. E aqui a gente vai ver um pouco sobre ele, sobre também outro tipo de telescópio. A gente iniciará aqui a parte histórica. É sempre bom quando vocês forem estudar um tema, vocês verem a parte histórica desse tema, porque é importante o contexto em que tudo está surgindo. Por exemplo, o telescópio não tem certeza de quando e onde ele surgiu, mas tem uma estimativa e tem também uma pressuposição de que Hans, que era um oculista que trabalhava numa fábrica de óculos, ele criou o primeiro protótipo de um telescópio, usando lentes. Desde então, o telescópio evoluiu como instrumento científico fundamental que mudou a nossa percepção do mundo e do universo ao nosso redor. Ou seja, ele começou a ter começou a ter um uso mais voltado à ciência, especificamente na astronomia. Inclusive, gente, desculpa interromper, Renato, tem um capítulo que é justamente o anterior a esse capítulo que nós estamos trabalhando, que trata sobre o telescópio. Sim, exatamente. O Rodrigo colocou aqui até uma citação aqui, que se eu não me engano é desse livro também. Isso, é a definição que a Emília dá, ou é o Pedrinho, se eu não me engano. Sim, exatamente, Rodrigo. Obrigado pela participação. O professor Ítalo pode passar de slide. Bom, como eu falei, o telescópio ele começou a ter um uso, mas na parte da ciência, especificamente na astronomia. Como já foi falado pelo professor Ítalo sobre astronomia, eu não vou me adentrar tanto no que é o cerne da astronomia, diferente entre astronomia e cosmologia, astronomia e astrofísica, não. Vou falar mais do telescópio mesmo em si. Na astronomia, ele começou a ser utilizado e teve grande impacto com Galileu Galilei. Creio que todo mundo já vai falar esse nome, Galileu Galilei. E não é em vão. O cara ele era astrônomo físico e engenheiro florentino. Ele é considerado, hoje em dia, pai da astronomia observacional, pai da física moderna, pai do método científico e pai da ciência moderna. Ou seja, ele é quase o Mr. Catra da astronomia. Ele é pai da física, ele é pai de tudo lá. Ele, inclusive, foi quem introduziu o método experimental, não é? na ciência. Sim, através ele trouxe a questão da questão observacional para o método científico. Aquele experimento tinha que ser observado para poder ser realmente passa por uma etapa antes, mas ele introduziu a questão da observação e trouxe aquela questão do método científico mais palpável. Bom, e as descobertas de Galileu, que deu a ele todos esses títulos, foram as seguintes. Ele descobriu 4 luas em Júpiter. Ele não descobriu, ele observou 4 luas em Júpiter. Ele observou que a Lua da Terra não era esférica. O terreno da Lua e sua semelhança na composição geológica com o da Terra. E esse Sol era o centro do universo e não a Terra, como as pessoas pensavam. Ou seja, a questão do geocentrismo que o professor falou
quem bateu o geocentrismo, por assim dizer, foi Galileu com as observações que ele fez. Pode passar, professor. Bom, e agora a gente vai entrar na parte mais importante dessa apresentação, que eu vou tentar ser um pouco breve, para não comer tanto tempo, que é o que é o telescópio. O que é um telescópio? Creio eu que todo mundo já sabe, basicamente, que o telescópio é uma ferramenta que os astrônomos usam para observar objetos que estão distantes. Ou seja, ele pega objetos que estão distantes e fazem eles parecerem mais próximos. E eles são feitos com espelhos e com lentes. E eles são chamados, esses espelhos e lentes são chamados de óticas. Aí você vai me perguntar, por que o telescópio não é feito apenas com lentes? E por que o telescópio não é feito apenas com espelho? Lembrem que atrás eu falei que Hans propôs o primeiro telescópio, e ele era oculista, ele trabalhava em uma fábrica de óculos. Então, o primeiro telescópio que ele fez foi com lentes. Pode passar, professor. E a ótica de um telescópio, voltada a lentes, ele funcionava da seguinte maneira. Um telescópio feito com lentes é chamado de refrator, ou seja, refrata a luz. Uma lente, assim como do óculos, desvia a luz que passa por ela. Nos óculos, isso torna as coisas menos embaçadas. E um telescópio faz com que as coisas mais distantes pareçam mais próximas. Ou seja, aí vocês estão vendo ele observando uma galáxia aí, e a luz dessa galáxia está entrando na lente, está chegando em um ponto que se chama o foco, que é onde esses dois pontos onde a luz entram em contato, que é onde ocorre a formação da imagem. Um pouco atrás tem aí onde o professor está marcando, tem um foco. E logo no final tem outra lente que é a que vai receber essa imagem que foi formada. Então, basicamente, esse é o telescópio protótipo do que Galileu criou. Esse é o protótipo que Galileu criou, que foi o que ele criou, não, que ele desenvolveu mais, que já tinha sido criado por Hans. Pode passar. E esse é um telescópio feito com espelhos. Bom, a gente falou sobre o telescópio feito com lentes e sabe que ele foi o primeiro protótipo de um telescópio no geral que foi criado. Logo após veio Isaac Newton. Isaac Newton, creio eu que todo mundo conheça pelas leis de Newton, por desenvolvimentos no cálculo. E ele criou esse telescópio, que é um telescópio com espelhos. O telescópio feito com espelhos são chamados de telescópio refletores. Ao contrário de uma lente, um espelho pode ser muito fino. Ou seja, eu vou fazendo um resumo geral, é que tu trabalhar com a lente, tu vê o quão difícil é você trabalhar com ela. Creio eu que quem usa óculos aí sabe o quão trabalhoso é você trabalhar com a lente, porque pelo valor que tu paga por uma lente, tu vai entender mais ou menos o porquê disso. Newton tem influência em toda a física. Newton ele é o cara. Bom, e trabalhar com espelhos é muito mais simples. A matéria-prima é muito mais fácil de se mexer. Então, Newton começou a trabalhar com isso. Se não me engano, quando ele tinha 22 anos, ele começou a trabalhar nesse telescópio. E é muito mais fácil tu pegar um espelho e fazer um espelho bem grande para botar no seu telescópio do que uma lente. A lente é muito trabalhosa. Aí vocês vão perguntar, então um telescópio de lente não funciona. O telescópio de lente foi o que teve aquele passo para todas as descobertas de Galileu. 4 luzes em Júpiter. Ele fez proposições muito importantes na física, que até hoje em dia são utilizadas. Então, ele funciona. Só que ele não foi feito com lente porque era melhor inicialmente, e sim porque foi meio que acidentalmente o Hans criou. Ele criou algo que queria ver as coisas mais de perto, e Galileu pegou aquilo lá e usou na astronomia. Newton veio com a questão de como pode ser mais econômico, como pode ser mais eficiente, como eu posso usar menos material, como eu posso transportar mais fácil, porque a lente vai ser muito mais pesada do que o espelho. Então, foi a partir daí que surgiu esse telescópio de espelhos. E ele funciona da seguinte maneira. Lá em cima, vocês podem ver que a observação dele é na lateral. Ó. O cara ele não olha no fundo do telescópio, isso na lateral. Então, nessa parte superior, entra a luz, e essa luz bate um espelho que é refletido no foco para um espelho ainda menor,
E quando chega nesse espelho menor, reflete a luz para virar a imagem e chegar ao olho do humano. Ou seja, ele tem uma complexidade física bem maior, porque aí tem conceitos óticos que são necessários para você compreender o que está sendo acontecido ali dentro. E é esse efeito óptico em espelhos de lente que eu vou falar agora para vocês. São essas formas óticas. Os espelhos e as lentes em telescópios, eles têm formatos côncavos e formatos convexos. Côncavo é um adjetivo que descreve a superfície curva para dentro, o que é mais fino no meio do que na borda. Ou seja, vocês estão vendo aí. E esse espelho côncavo, ele diverge a luz. O que é divergir a luz? É que a luz ela se espalha. Se um raio de luz atingir o meio do espelho, ela vai atingir, quando atravessar esse espelho, parte da luz vai ser refletida, e a parte que vai ser refratada, ela vai atravessar e vai se dispersar, ou seja, vai divergir, eles vão se espalhar os pontos, os raios de luz. Ou seja, a imagem ela vai parecer menos forte, vou falar assim para ficar mais claro. E o espelho convexo, ao contrário do côncavo, ele é mais gordinho no meio dele, ou seja, ele é mais redondinho no meio dele, do que nas bordas, nas pontas dele. Você pode olhar, a ponta dele é como se fosse quase a pontinha de um lápis. E o meio é bem inchadinho, ele bem gordinho. Eu acho que assim fica mais simples de entender. Convexo, gordinho. Côncavo, magrinho. E o convexo, ele funciona da seguinte maneira. Ele pega um raio de luz que atravessa em qualquer ponto desse espelho e converge. O que é convergir? É juntar todos esses pontos em um foco, em um ponto só. Que aí, nessa imagem, está mostrando que as luzes, que os raios de luz, os 3 raios que estão atingindo esse espelho, estão atravessando o espelho e estão chegando em um pontinho onde os 3 se encontram e depois se separam. Essa lógica foi usada naquele primeiro telescópio que a gente falou, que é o telescópio refrator, que é o telescópio que Galileu propôs. Nele lá você vai ver que tem um espelhinho convexo, e esse espelho convexo, ele vai... Pode botar mais um, professor. Bote mais um. Ó, aí na ponta vocês estão vendo um espelho convexo. E o que ele faz é exatamente aquilo que a gente falou lá atrás. Ele vai convergir os raios de luz. Os raios de luz vão entrar, vão bater em qualquer ponto dele e vão convergir em um ponto, que se chama o foco. E desse foco vai ter a formação da imagem que a gente vai ver. Já no outro espelho, que é o refletor, que é o de Newton, ele usa a lógica do espelho côncavo. Vocês veem que o espelho côncavo é mais fininho no meio e abertinho nas bordas. A luz, ela vai entrar, ao invés dela refratar, ou seja, atravessar o telescópio, ela vai refletir, ou seja, ela vai voltar. E como a gente já falou, que quando o raio de luz atinge um espelho côncavo, ele reflete em um foco. E nesse foco, Newton teve a inteligência de colocar outro espelhinho que iria inverter a imagem que foi formada. Porque imagina você, quando você está observando um fenômeno e você está olhando com o olho torto, você vai ver a imagem de cabeça para baixo, por exemplo. Se você está olhando através de uma lupa de muito perto, você vê que a lupa fica de cabeça para baixo, a imagem. E era isso que acontecia. Sim, exatamente, Rodrigo, uma colher. E esse espelhinho do meio, Newton teve a sagacidade de colocar ele no ponto exato onde poderia ainda curvar a luz antes dela chegar aos nossos olhos. Você pode ver que tem um foco bem pequenininho ali, bem pequenininho, aí, ó, nesse ponto, que é o foco que a imagem foi invertida para chegar no olho humano. Ou seja, a imagem foi formada... Nesse ponto aqui que a imagem é formada, né? Ela foi formada e invertida a partir desse ponto. E chega no olho humano como se tivesse normal, na visualização normal. Então, é isso. Bom, só em relação a essa parte aqui, nós temos, por exemplo, lentes convergentes e lentes divergentes. Essa daqui, que está com o nome côncavo, né, que nós temos 2 concavidades, né, que é esse bucho para dentro, e aí tem as bordas mais grossas, é uma lente divergente. Essa lente aqui ela é chamada bicôncava, e ela é uma lente divergente. Já essa outra aqui é uma lente convergente, e ela é chamada lente biconvexa. Tem, ó, essas 2 partes mais gordinhas, né? E as bordas, elas são mais finas. Só para lembrar essa parte, né? Eu posso continuar agora, Renato? Você já pode continuar, professor. Pronto. Então, a gente vai entrar agora nessa parte
né, que é justamente em relação à discussão de espaço e tempo, né, que essa questão do espaço e tempo ser absoluto ou relativo, né, porque nós temos na física clássica que essas concepções de espaço-tempo, assim como massa, ela é absoluta, você não pode mudar, não pode alterar. Porém, na relatividade, nós vamos observar que essas, né, concepções, né, mudaram, né? Houve toda uma quebra aí de paradigma, né? Que o espaço e tempo, consequentemente, a massa passam a ser relativos. E o que, na verdade, é constante, né? E que o livro lá abordou na hora da viagem no Pirim-Pim-Pim, é a velocidade da luz, né? Que ela pode ser considerada constante, e aí o espaço e o tempo, eles são relativos. Professor, só para tem um vídeo aqui que eu vou passar. Sim, Renato. Só para complementar, essa questão de espaço e tempo relativo, ela foi tão inovadora para a época de Albert Einstein que vocês até sabem disso, que ele não ganhou um prêmio Nobel por causa dessa questão, desse postulado da teoria da relatividade. Ele ganhou pelo postulado do efeito fotoelétrico, porque na época ele foi muito atacado porque parecia teoria de ficção científica, porque não funcionava para a física normal, tinha que reformular toda a física, e ali teve muitas discussões sobre a relatividade, se era verdadeira, se não era, se era coisa para fazer filme, e foi a partir daí que, não deixando de trabalhar sobre ela, que surgiu novas teorias, como teoria da corda, e outras teorias, teoria de campos relativísticos, campos clássicos, tudo foi sendo trabalhado sobre a perspectiva da relatividade. Então, é uma teoria muito eficiente que até hoje na física é muito estudada. Ok, Renato. Bom, eu vou passar esse vídeo desse físico aqui e vai abordar muito bem essa questão relativística, né, do espaço-tempo, que eu estava querendo trabalhar com vocês lá na hora da estrela, só que não deu tempo. Mas aí hoje nós vamos conseguir, e veja como é fantástico. Vamos ver aqui o vídeo. Cheio de tradições. Era uma vez um reino distante e muito antigo, cheio de tradições. Uma dessas tradições era a medida do reino. A cada década, um medidor real era escolhido pelo próprio rei com uma única missão: medir o reino de ponta a ponta, de norte a sul e leste a oeste. Porém, a cidade tinha outra tradição milenar. As distâncias medidas de norte a sul eram feitas em metros, e as de leste a oeste em pés. E era assim que sempre foi. A ponte que cruzava um rio de norte a sul tinha 30 metros de comprimento, mas o rio que corria para o leste tinha milhares de pés de comprimento. E devido a essa antiga regra, o medidor real era munido de duas ferramentas para realizar o seu trabalho: uma régua em metros, para ser usada de norte a sul, e uma régua em pés, para ser usada de leste a oeste. Mas um dia o medidor real teve uma ideia ousada. Ele virou sua régua em metros para o oeste e notou que ela funcionava perfeitamente bem. Ele notou que a tradição de usar duas medidas de comprimento era desnecessária. 1 metro e 1 pé eram duas medidas de comprimento, e a direção que elas mediam não fazia a menor diferença no final das contas. E não é só isso. Ele também descobriu qual era a relação entre 1 metro e 1 pé. 1 pé é aproximadamente 0,3 metros. E é aqui que talvez você se pergunte: por que você está me contando uma história sobre reinos, metros e medidas em um vídeo sobre 4 dimensões e o espaço-tempo? Porque esse medidor real era nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Eu estou brincando, ok, na verdade isso é no sentido figurativo. Mas Einstein, com a sua teoria da relatividade, nos disse basicamente a mesma coisa que o medidor real. Tempo, que nós medimos em segundos, e espaço, que nós medimos em metros, não são duas coisas separadas. E a física faz muito mais sentido se pensarmos nessas quantidades da mesma forma. E é por isso que a relatividade diz que nós vivemos em 4 dimensões, 3 dimensões de espaço e 1 de tempo. Mas antes de entender o porquê disso, porque claramente usar apenas 3 dimensões seria muito mais fácil de entender, aqui vem uma breve introdução à relatividade. A teoria da relatividade restrita de Einstein tem 2 princípios fundamentais. E o primeiro é o princípio da relatividade, que diz que 2 observadores que se movem com velocidades constantes um em relação ao outro concordam com os resultados de todos os experimentos físicos. Isso basicamente quer dizer que se você fizer um experimento físico parado ou numa nave quase na velocidade da luz, o resultado tem que ser o mesmo. Isso é uma implicação fortíssima, porque isso nos diz que não existe um experimento físico que pode determinar sua velocidade.
Mas então, como que nós conseguimos medir a velocidade dos nossos carros, por exemplo? Nós conseguimos medir a velocidade relativa a outros objetos, por exemplo, do carro relativo ao chão. Mas não existe uma velocidade absoluta universal. Colocando isso em outras palavras, nós queremos dizer que a velocidade é uma quantidade relativa. Salvem isso, porque isso é muito importante daqui para frente. O segundo princípio da relatividade é um pouco mais simples e vem diretamente dos resultados experimentais obtidos por Michelson e Morley. E a gente já fez um vídeo sobre isso. Esses experimentos apontam que a velocidade da luz no vácuo não depende da fonte dessa luz ou de qualquer observador. Isso significa que se eu, parado, acender uma lanterna, a velocidade da luz que sai da lanterna é de 299.792.458 metros por segundo. Agora, se uma nave se movendo a 200 mil metros por segundo acende uma lanterna, a velocidade da luz que sai dessa lanterna também é de 299.792.458 metros por segundo. E mais, se essa nave decidir medir a velocidade da luz emitida pela minha lanterna, ela vai medir exatamente o mesmo valor. Da mesma forma, se qualquer observador, em qualquer situação, medir a velocidade da luz emitida por qualquer fonte, também em qualquer situação, o resultado da medida vai ser 299.792.458 metros por segundo. Então segue aqui o segundo postulado da relatividade. A velocidade da luz no vácuo é constante e absoluta. Ela não depende da fonte ou do observador. Percebam o seguinte, o primeiro postulado nos diz o que é relativo, a velocidade entre os corpos. Mas o segundo postulado nos indica o que é verdadeiramente absoluto, a velocidade da luz. Se eu e outras pessoas estamos em carros diferentes, com velocidades diferentes, nós temos como medir essa diferença de velocidade. Mas se nós dois acendermos lanternas e tentarmos medir a velocidade da luz que está saindo dessas lanternas, ela vai ser a mesma para as duas situações. Não importa de que maneira nós façamos essa medida ou com que velocidade nós estejamos nos movendo. A velocidade da luz ser constante e finita é uma questão importantíssima, porque a relatividade de Einstein prevê que essa é a velocidade que limita toda a matéria e toda a informação no universo. Só que a velocidade da luz pode ser medida em metros por segundo, ou seja, a velocidade da luz é a distância que ela percorreu dividido pelo tempo que ela demorou para percorrer essa distância. Mas a relatividade exige que a velocidade da luz seja absoluta. E aqui vem o pulo do gato. Para a razão de distância por tempo para a luz ser absoluta, distâncias e tempos não podem ser absolutas. Ambos precisam variar para que no final essa divisão seja uma constante. Vamos voltar ao clássico exemplo de um tripulante numa nave espacial se movendo muito rápido em relação a alguém parado na Terra. Tanto o observador na nave quanto na Terra vão concordar perfeitamente em qual é a velocidade da luz, os incríveis 299.792.458 metros por segundo. Mas eles não vão concordar em qual foi a distância que a luz percorreu, e nem quanto tempo ela demorou para percorrer essa distância. De novo, o que é igual para todos é a velocidade da luz, mas tempo e espaço são relativos para o observador. Um observador se movendo rapidamente vai medir distâncias menores do que um observador parado. Esse é o efeito da contração espacial. Mas para manter a velocidade da luz igual, ele também vai medir o tempo passando mais devagar do que para alguém parado. E esse é o efeito da dilatação temporal. Tanto o espaço quanto o tempo vão mudar de tamanho, se contraindo ou dilatando para manter a velocidade da luz constante. É por isso que a ideia do Einstein de que a velocidade da luz tinha que ser uma constante é tão especial. Só que aqui nós encontramos um problema técnico. As nossas unidades físicas normalmente são dadas em metros e segundos, em distâncias e tempos. Mas essas coisas não são mais absolutas, elas são totalmente relativas. E na física nós precisamos de quantidades que não dependem do observador para fazer contas com facilidade. Então, se nem o espaço nem o tempo são absolutos, o que é verdadeiramente absoluto? Sentem-se confortavelmente, porque agora as coisas ficam sérias. Para entender bem a ideia de espaço-tempo, nós precisamos mudar um pouco a forma que nós pensamos sobre o tempo e o espaço. Até então, nós falamos da velocidade da luz como 299.792.458 metros por segundo. Ou seja, estamos descrevendo a luz em termos de espaço e tempo. Nós usamos dois conceitos relativos para tentar descrever um conceito absoluto. E por mais que isso funcione, é interessante pensar em como que nós poderíamos mudar as coisas e pensar diretamente na velocidade da luz como algo absoluto. Então, como a velocidade da luz é absoluta, ao invés de usarmos ela como uma razão de espaço por tempo,
Nós podemos usar ela como uma medida de conversão para transformar tempo e espaço, e com isso nós vamos poder medir tempo em metros. Ou seja, metros e segundos passam a ser a medida da mesma coisa, só em escalas diferentes. Isso é, 1 segundo são 299.792.458 metros. E isso é uma igualdade. Tempo passa a ser simplesmente outro nome para espaço. O tempo se junta ao próprio espaço e forma uma coisa só no conceito de espaço-tempo. É isso que significa espaço-tempo. Dessa forma, nós deixamos de pensar no tempo como um cronômetro separado do espaço que marca o momento em que coisas acontecem no mundo. Aqui, nós passamos a tratar o tempo como uma dimensão do espaço. Nós podemos, inclusive, medir tempo em metros. O espaço-tempo é composto das 3 direções do espaço, mais a direção do tempo. E nós podemos medir essas 4 direções, ou 4 dimensões, usando somente uma unidade, metro. Nós podemos agora nos perguntar como ficam os nossos conceitos usuais de distância e velocidade quando nós estendemos eles para esse raciocínio de 4 dimensões. Como são velocidades e distâncias no espaço-tempo? Como os conceitos mais básicos da física são tratados agora que nós temos 4 dimensões ao invés de 3 dimensões? Para a distância no espaço-tempo existe uma quantidade similar às distâncias usuais que medimos, só que no espaço. Essa medida de distância em 4 dimensões é o intervalo. O intervalo mede a separação de 2 eventos no espaço-tempo. Isso é, o intervalo leva em conta a distância espacial mais a diferença de tempo, medida em metros, de 2 coisas acontecerem. É basicamente uma medida de distância em 4 dimensões. E, diferente da distância usual em 3 dimensões, o intervalo é uma medida absoluta. Ou seja, suponha que aqui da Terra a gente observe 2 supernovas acontecendo. A primeira acontece de um lado da galáxia e depois de um ano, a outra acontece do outro lado da galáxia. Para nós, os 2 eventos estão separados pela distância da galáxia e por um tempo de um ano. Ou, medindo tudo em metros, as 2 supernovas estão separadas pela distância da galáxia no espaço, mais 1 ano-luz de distância no tempo. Agora, um observador se movendo próximo à velocidade da luz em uma nave próxima, veria as 2 supernovas explodindo muito mais perto uma da outra do que nós. E o tempo entre essas explosões seria maior que um ano para ele, por causa da velocidade que ele está se movendo. Isso se deve ao fato de que o espaço e tempo por si só são relativos, como a gente já falou nesse vídeo. Lembre-se que espaço e tempo se contraem e dilatam dependendo da sua velocidade, com o único propósito de manter a velocidade da luz constante, independente do observador. Mas se tanto nós, quanto o observador da nave, calcularmos o intervalo, a distância em 4 dimensões, a gente vai ver que essa medida é a mesma para nós dois. Ou seja, distâncias no espaço-tempo são absolutas, e todos os observadores concordam com ela. É por isso que nós usamos espaço-tempo como referencial. E também é por isso que nós ouvimos falar tanto em espaço-tempo. Em um universo cheio de coisas que variam, a única coisa que nós temos certeza é a velocidade da luz. Então faz muito sentido usar ela para nos orientar nesse gigantesco universo. Muito obrigado e até a próxima. E aí, gente, não é fantástico a relatividade, a velocidade da luz, né? A sua própria constância. E aí nós podemos justamente pensar na definição de velocidade, né? Que a velocidade é a razão do espaço sobre o tempo. Aí, por exemplo, vamos pensar que você tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Significa que a cada segundo você se desloca 5 metros. Então, 1 segundo ele é igual a 5 metros. Por isso que ele faz essa analogia lá, que 1 segundo é igual àquele número grande, né? 299 milhões, e aí vai, que é o valor correspondente, né, à velocidade da luz. E aí 1 segundo vai corresponder a ele. E a velocidade da luz, ela é que é a constância, né? E o espaço e o tempo, eles acabam sendo relativos. E essa discussão da luz, ela é muito importante, né? E a gente visualizou isso em todas as obras que nós trabalhamos até o momento, né? E esse caráter dual da luz. Bom, e aí nós temos como proposta de atividade, né, um desafio, na verdade. Né? Então, vocês estão me ouvindo, né, gente? Sim.
Então, ó, nós desafiamos você, né, vocês a escreverem um texto em poesia ou prosa. Mas a ideia é que seja uma poesia, né, preferencialmente, mas vocês podem fazer uma prosa, né? E aí que aborde, né, alguns dos conceitos que nós discutimos aqui sobre física, através, né, tanto da leitura da obra, né, quanto do que nós expomos aqui para vocês, de conteúdos, né, e tudo mais. Então, essa é a nossa proposta de atividade, certo? Vocês produzirem uma poesia ou uma prosa, mas a preferência é que vocês façam, né, uma poesia, né, que é um texto bastante complexo, né, que vocês vão utilizar bastante a criatividade. Eu não sei se o professor Rodrigo quer comentar alguma coisa. Não, eu só queria dizer que para Ítalo, ele insistiu muito, ele quer, aliás, que vocês façam uma poesia, né? A nossa ponderação foi justamente tentar fazer uma prosa, porque pode ser que alguém não tenha, né? Como o Nixon acabou de falar, não é muito a minha praia. Então, nesse sentido, se a pessoa não conseguir, se não quiser se desafiar a fazer, aí vai para o caminho de narrar alguma coisa, tá? Mas a ideia é que vocês façam isso com a criatividade, com a imaginação, com a liberdade criativa que vocês têm. Então, a poesia não é só questão de forma, né? Também tem a ver com conteúdo. Então, e geralmente a poesia ela é mais complexa porque a forma ela espelha o conteúdo que ela traz. Então, às vezes você que tem um sentido que você quer estabelecer e o verso ele não está ali só por estar, a rima não está só ali por estar, ela está porque na verdade ela vai reforçar alguma ideia, um conhecimento que você traz. Então, por isso eu sei que é mais complexo, por isso que a gente ficou, mas não é todo mundo que vai querer e vai sentir a vontade, tá bom? Então tem a ver com isso. Então, mas é um desafio, a gente vai tentar escrever. Diz aí, Pedro. Eu espero que vocês tentem fazer a poesia mesmo. Eu acho que vocês conseguem. Eu vi que os meninos levantaram as mãos, alguns dos meninos, quem foi? Eu, Ícaro. Cara, só para dizer que a minha atividade já passou, eu não me garanto mais nas outras. Uma atividade que eu me garantia foi a da semana passada, inclusive é um vacilo eu não ter podido assistir com vocês. Não, mas eu passei, viu, a sua atividade, seu vídeo. Eu passei aqui hoje, do seu meme. Foi muito legal, na verdade. Foi muito bacana, assim. E eu acho que espelha muito a sua personalidade, essa coisa, assim, eufórica, né? Aquela coisa rápida e os conteúdos ali. Então, eu só não entendi o último, o pessoal tentou explicar e disse que tinha a ver com aquela baixaria que de vez em quando você coloca aquela pitadinha lá no meio, né? Foi muito pitão, pô. Falaram que era safadeza. Isso. Ícaro? Eu tenho uma dúvida. Essa poesia, ela pode ser em formato de poema? No caso, o quê? Como assim? Porque, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem Alisson, que é professor de português. Conhecemos. Ele uma vez passou um trabalho pra gente, já não sabe, que era pra gente fazer uma poesia, e a gente fez essa poesia através de a gente criou um poema em base de outro livro. Uhum. Aí, eu queria saber se eu podia criar um poema em cima do livro. Pode. A ideia é que vocês vocês mesmos criem alguma coisa. Seja uma produção de vocês, né? Que vocês vão assinar o nome de vocês, né? Então, por isso que é importante que seja uma produção de vocês. Por isso que eu estou enfatizando isso, né? Isso. A ideia de retomar esses pontos discutidos de física e até do livro, né? Pode ser, por exemplo, poema de viagem também, por exemplo, que tem a ver com o que a gente leu. Pode ser algo que pense nessa questão da relatividade, das perspectivas. Isso, já não falamos no chat, a Metamorfose de Franz Kafka, foi o poema que a gente fez desse livro. Poema é diferente, né, de poesia, né? Que a poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza. Isso. Desperta sentimentos. Isso. No caso, a poesia não precisa vir em forma de verso, por exemplo. Existe poesia em prosa ou prosa em verso também, por exemplo. Né? Existem poemas em prosa. Quem fazia muito era Baudelaire. E tem também a prosa poética, né? Ou seja, na verdade, qualquer arte, ela tem a poesia no sentido dessa coisa do sentimento que ele acabou de falar. Então, de fato, existe poesia numa pintura, numa escultura, existe poesia em retratar esse sentimento e capturar isso de alguma forma. Então, por isso que eu acho que dá para abrir e fazer em prosa também. Mas, no caso,
Ítalo, ele gostaria muito que vocês fizessem isso inverso, né? Seria essa a diferença, né? Inverso, né? Que o poema ele usa muito da matéria-prima lá de palavras, né? Numa estrutura. E eu queria ver essa criatividade, né? De vocês, e eu tenho certeza que vocês são capazes de. Não fala de criatividade, não, então, porque quando você vê o meu, Mas, você vai se olha, não vamos arrepender. falar, né, Pedro? Bom, Não gente, invente então de essa postar essas poesias, não, pelas caridades. foi a nossa oficina de hoje. Né? Assim, a gente posta geralmente umas 3 ou 4, né? Então, Se postar meu meme, eu não vou reclamar. Mas eu quero créditos. claro. Na verdade, você fez ali uma pilha de memes, né? É um vídeo, é a base. Parabéns, parabéns. Todos foi você que fez mesmo, né? Ah, não, a base já existe. O videozinho em Você si. juntou, não é? Eles Mais ou menos isso. Eu editei no aplicativo. Mas parabéns, né? E eu tenho certeza que vocês vão, talvez alguns se destaquem mais do que outros, né? Mas vocês vão arrasar nessa atividade também. Então, a gente se encontra na próxima semana, né? Vocês vão se encontrar com a Ana Júlia, Maria José, e eu vou estar lá, possivelmente, observando. Agradeço a participação de todos, né? De estarem aqui nessa oficina e dedicar um pouco do tempo de vocês, que eu sei que esse tempo, né, tem sido de bastante aprendizado, tanto para vocês quanto para a gente, que somos a equipe, né? Eu falando já por Rodrigo, Renato. Então, a gente se encontra na próxima semana e qualquer coisa manda lá no grupo questionamentos. Eu vou ter que encerrar realmente agora, porque eu já tenho um compromisso, tá? Já estou até atrasado um pouquinho. Então, valeu, um abraço. Tá bom. Valeu. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Boa noite para todos.